Pessoal, boa tarde. Assim, a nossa reunião, que era para ser com os pais e os alunos, né? E aí eu estou vendo aqui uma representante de pais, eu não sei se os outros estão, porque ninguém falou, mas aí nós vamos fazer essa reunião gravada, tá certo? Para quê que essa reunião gravada? Porque depois eu posso disponibilizar o, o vídeo para os demais, tá certo? Então, estão me ouvindo bem? Quem está na reunião? Está me ouvindo bem? Dê um ok aí no chat. Pronto. Então, assim, qual é o intuito de fazer essa reunião com vocês? É justamente para que a gente possa ver como é que vai ser as nossas aulas a partir de hoje. Acho que vocês já perceberam que a partir de agora nós vamos ter 3 aulas todos os dias. Por exemplo, hoje, a partir das 14 horas, nós vamos ter aula de filosofia, matemática e redação. Quando for amanhã, terça-feira, vai ter sociologia, física e química. Na quarta, português, biologia e artes. Quando for na quinta-feira, vocês vão ter inglês, história, geografia e na sexta-feira, educação física e formação cidadã, certo? Então, serão essas as aulas que vocês vão ter toda semana. Não é mais aquela aula que fica marcada e aí você vai só para aquela aula. Não, vai ter aula todos os dias. E aí, assim, a gente vai precisar que vocês participem dessas aulas. Não é só fazer atividade, porque aí vocês vão ficar sem saber o que está acontecendo. Se você não sabe que a aula é o que está acontecendo na aula, como é que você vai fazer as suas atividades? Então, você precisa participar da aula, que vai ser no Meet. Nós ainda não temos previsão de quando vai voltar as aulas presenciais, tá certo? Não, o governo não deu nenhuma previsão ainda de início de aula de forma presencial. E aí, até lá, a gente precisa ter esse contato com vocês. E a forma melhor de fazer isso é através das aulas do Google Meet, certo? Então, a gente precisa dessa colaboração de vocês para que vocês participem das aulas. E aí, também da participação, da ajuda dos pais, de vocês, principalmente dos que estão aqui presentes, para que incentivem os filhos a participar, né? A escola não quer que nenhum aluno seja prejudicado, mas a gente precisa que vocês colaborem, tá certo? Hoje nós temos aqui, deixa eu ver, tinha o representante do Jander, o Brandon, a Gabriele, o Raul Anderson, a Tainá, a Iris é representante de quem? Eu poderia escrever. Ah, da Caroline. Pronto, a Caroline. Então, pronto. E aí, como eu avisei no início, a reunião está sendo gravada justamente para que eu possa disponibilizar, né? O Rian está entrando agora também, para os demais. Então, eu preciso desse apoio de vocês e dessa participação, tá certo? Para que a gente possa fazer com que essas aulas aconteçam, que a gente tenha a participação de vocês. Pelo levantamento que foi feito, 17 alunos têm acesso ao Google Meet.
17 alunos da nossa turma. Mas a participação nas aulas está muito baixa. É 3 alunos, 4 alunos. E aí a gente precisa que vocês realmente participem dessas aulas, porque senão vai ficar muito complicado. E aí, como são 3 horas de aula, só 3 aulas de 50 minutos, não é 3 horas seguidas. Vão ter 10 minutinhos de intervalo entre uma aula e outra, que é para você tomar uma água. Já deixa um carregador aí preparado, caso comece a descarregar. Ele dá para, mesmo que você não consiga ver a aula, mas dá para você ficar ouvindo enquanto carrega, tá certo? Porque eu não sei qual é a realidade do celular de vocês. Então, mas eu queria que vocês estivessem atentos a isso. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Quem tiver pode abrir o microfone e falar, ou pode escrever no chat e a gente vai conversando, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Gabriel disse que não. E os demais? Brando também disse que não ficou dúvida. Tainá também não tem. Então, assim, o que é que eu quero de vocês? Que vocês estejam atentos às aulas, participem, façam as atividades, e aí a gente vai começar a entrar em contato com o aluno e também com o responsável para saber da questão das atividades, por que, que as atividades não estão sendo feitas. Hoje, por exemplo, está encerrando as atividades de linguagens, que é português, inglês, artes e educação física. Então, essas atividades estão encerrando hoje. Caso alguns alunos não façam, aí eu vou entrar em contato para saber o que está acontecendo. Agora, toda quarta-feira eu vou estar disponível à tarde, justamente para ligar para os pais de vocês, para saber o que está acontecendo, por que vocês não estão participando das aulas, certo? E aí, dependendo de como for, caso não esteja dando para acompanhar, a gente vai mandar agora as atividades impressas. A gente vai dar um jeito de fazer com que essas atividades cheguem até vocês. Seja o aluno pegando na escola, seja a gente encaminhando por algum professor, mas as atividades vão ter que chegar até vocês. E aí a gente vai ver como é que vai fazer essas atividades, certo? Quem tiver com atividade atrasada, vai ter agora o período de recuperação, que começa hoje e vai terminar dia 15 do primeiro período, e do dia 16 até o dia 30 vai ser o período de recuperação do segundo período, para aqueles alunos que estão sem notas ou para aqueles alunos que ficaram com nota baixa, certo? Então, nesse período será o período de recuperação. E aí a gente precisa da colaboração de quem está com nota baixa para que faça essas atividades. Que é uma forma de recuperar, de não ficar com nota baixa, de não correr o risco de chegar no final do ano e ficar reprovado, certo? A gente não quer reprovar ninguém, até porque é um ano muito difícil, um ano que as coisas aconteceram de uma maneira muito complicada, e aí a gente quer que todos vocês passem, mas para isso a gente precisa da colaboração de vocês, certo? Alguma pergunta? Não. Brenda disse que não tem pergunta. E os demais? Certo, então não tem dúvidas. As atividades vão voltar a ser toda semana como antes? Não, Gabriela, as atividades vão ser assim. Numa semana, vai ter orientações, por exemplo, na primeira semana a gente teve as orientações de linguagens. Segunda semana, a gente teve as atividades de linguagens e as orientações de ciências humanas. Quando for essa semana, o que vai ter?
Essa semana tem atividades de ciências humanas e vai ter as orientações de ciências da natureza e matemática. Então, vai se repetindo. Cada semana tem orientação de uma área e atividade de outra, certo? Então, vai ficar dessa forma. Deu para entender? Pronto. Então, assim, para que não atrapalhe as aulas de vocês, já que vocês vão ter aula às 14 horas, né, tem tempinho para vocês descansar, botar o celular para carregar, tá certo? E aí, eu queria que vocês dissessem se ficou mais alguma dúvida. Se não tiver, a gente já pode encerrar aqui. Era só esse momentozinho de conversa mesmo. E aí a gente vai tirando as nossas dúvidas no nosso chat. Nós temos os grupos. Tem o grupo de pais sozinhos, nós temos o grupo de estudantes sozinhos, e tem o grupão que reúne todo mundo, que é para os informes. Lá os professores postam as atividades, eu posto as atividades, as cobranças, mas vocês não interagem. Vocês podem interagir no outro grupo ou podem entrar em contato no privado, tá certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês.